Quando na carta aos Efésios o apóstolo Paulo fala da igreja, ele diz assim no capítulo 5, no versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, a igreja não é algo simples e fácil. Ela é chamada de grande mistério. O homem carnal, natural, transformou a igreja num prédio. E então, as pessoas fundam algo humano. E hoje, até mesmo tem coragem de registrá-la como se fosse uma empresa. E assim, se alguém quer ir à igreja, ou determinada igreja, ela vai num salão ou num prédio. E então se diz que alguém está naquela igreja. Não é assim as Escrituras. Não é assim o Evangelho. Não é o ensinamento dos apóstolos. Segundo o ensinamento dos apóstolos, está aqui em Efésios 5, 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Tanto Jesus quanto a igreja é um grande mistério aqui na terra. O homem pode fazer todo tipo de movimento. Tocar, cantar em nome de Jesus, fazer teatro, fazer representação, apresentação, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, estudá-la, ensiná-la. Tudo que o homem pode fazer por ele mesmo, segundo o poder que há na alma do homem, ele pode chamar de igreja e jamais ser a igreja a qual os apóstolos fundaram e que Jesus Cristo veio comprar para si mesmo. Então, medite nisto. Percebo que poucos têm coragem de ler a Bíblia e meditar nela. Por quê? Porque amam as coisas do homem. Amam as coisas que a carne faz. Então, perceba, quando vão às chamadas igrejas, eles fazem a vontade própria. Escolhem o hino que querem. Ensaiam. Não depende do Espírito Santo para louvar. Não depende do Espírito Santo para pregar nem para ensinar. E tudo é feito de acordo com a mentalidade humana. Então, eu vou ler de novo o versículo. E medite nisto. Capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, sobre este mistério, vamos ler quando Jesus profetizou a respeito da vinda do Espírito Santo. O que ele disse? No capítulo 15, versículo 26 do Evangelho de João. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Veja que o Espírito ainda não tinha vindo, porque Jesus está encarnado, e o Espírito só viria em Atos quando Jesus é morto, sepultado e ressuscitado, ascendido e entronizado. Esse Espírito é que procede de Deus, ele vai dar testemunho de Cristo. Esse testemunho de Cristo está em Atos, capítulo 2, quando a igreja é aberta, a igreja verdadeira, não fundada em nome algum ou em homem algum, mas pelo Espírito Santo, que veio testemunhar Jesus Cristo. Diz assim no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos,
sobre o grande mistério que veio para a terra. O Cristo e a igreja. É aqui que começa o grande mistério. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas, entre eles, línguas, como de fogo. Pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos observar. A igreja, como o grande mistério, ela começa com Cristo vindo no Espírito Santo. E é dito assim: veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Primeiro, de onde veio? Do céu. Esse é o mistério. Tudo que é do céu é misterioso. Segundo mistério, ou parte do mistério, como de um vento. Jesus utilizou o vento quando para Nicodemos disse que o nascido do Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, e não pode ser controlado. Então o Espírito Santo também não pode ser controlado. Ele é que controla a igreja, que guia a igreja e que revela tudo. Ele é o poder da igreja, porque ele trouxe tudo que Jesus fez para que nós possamos ser agora santificados e sermos cheios do Espírito Santo. Então, esse que veio do céu é a pessoa que traz Cristo. E o grande mistério que a igreja começa com aqueles que estão reunidos no dia de Pentecoste. Veja, por todo o livro de Atos, não há outro nome, não há outra denominação. Se Pedro chegasse nesta cidade, onde ele iria se reunir? Ele procuraria o lugar onde o Espírito do céu veio. Onde o Espírito do céu está. Aonde está ventando, isto é, o Espírito está se movendo. Então, apareceram É o sinal visível. línguas de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas que o Espírito lhes concedia. Portanto, houve também um sinal exterior da presença do Espírito. Aqui não diz língua estranha. Muitos se enganam a respeito disso. Aqui diz outras línguas que podemos conhecer ou não. Portanto, este é o mistério. A igreja, fabricada pelo homem, e que as pessoas estão aderindo agora, nada tem a ver com esse Espírito que veio do céu. Tem a ver com o nome de homem, com a vontade do homem, com a organização do homem. E lá é o homem e é a carne que faz tudo. E se procurarmos o que o Espírito está fazendo, nós não encontramos o que o Espírito está fazendo. Não encontramos o vento. Não encontramos cheios do Espírito Santo. Não encontramos aquilo que é misterioso. Pelo contrário, as pessoas estão tratando a igreja como algo visível. Um lugar de se sentar, de cantar, de louvar, de orar e de fazer a vontade própria. Não é isto. Cristo veio e ele profetizou lá em João, que nós lemos, que esse Espírito Santo dá testemunho de Cristo. E que nós que recebemos o Espírito Santo também damos testemunho de Jesus. E o próprio Jesus profetizou no Evangelho que não haveria boa recepção para o Espírito de verdade. Por quê? Porque ele revela o que é a carne e o sangue. Revela a obra do homem, a obra do mundo e o pecado. Louvado seja o Senhor. Medite nisto. Este que veio, ele veio repartido em línguas de fogo. Veio para cada um. Você recebeu esse Espírito quando você creu.
Então, esse é o Espírito que veio do céu, que vai cumprir todo esse mistério e vai nos revelar tudo que é misterioso, precisa de revelação. O Espírito que veio do Pai, no nome de Jesus Cristo, está conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Leia as Escrituras. Vá até Jesus, porque o engano está aí. E quantos estão caindo? Porque não leem a Bíblia, porque não vão à luz do mundo que é Jesus e não ouvem o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja Jesus. Aquele que veio do céu é aquele que revela o grande mistério, que é Cristo e a igreja. Amém.